A paz do Senhor a todos, um bom domingo. Estamos aqui para mais uma aula dos juvenis, hoje 12 de setembro de 2021. É um prazer imenso para mim estar aqui com vocês nessa manhã tão abençoada e abençoadora para mais uma EBD da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Grata a Deus por essa grande e rica oportunidade. Vamos orar para dar início à nossa aula. Senhor Deus, que o Senhor conduza, Senhor, cada palavra, cada ensino que será proferido nessa manhã. Te louvo e te bendigo por cada um dos juvenis, por cada um daqueles que nos estão assistindo e que cada um deles entenda, Senhor, a mensagem que o Senhor quer falar com eles nesta manhã. Assim eu oro e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. A lição 11, já estamos nos aproximando do final do terceiro trimestre da nossa EBD, correto? Já estamos aí chegando no finalzinho já e é uma lição muito rica, muito abençoadora. Eu quero dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam nessa manhã, visitantes online, nós temos muitas, eu tenho certeza. Que você seja muito bem-vindo, seja muito abençoado nessa manhã. E para você que nos visita, que ainda não tem um lar espiritual, nós estamos de braços abertos para recebê-lo. Nossos cultos se processam às quartas-feiras, às sextas-feiras e aos domingos em 12 horários. Escolha o seu horário e venha estar conosco, venha nos fazer uma visita, será um grande prazer recebê-lo. E você que nos assiste, que ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal, seja inscrito também na EBD, para que você possa participar do nosso programa de aluno Nota 10, para que você esteja conosco, participando dessa comunhão, dessas maravilhosas lições que nós temos a cada EBD, a cada domingo. Você é muito bem-vindo em nosso meio. E aos nossos de casa, também quero desejar a paz do Senhor a cada um de vocês, juvenis. Mais uma vez, é uma honra e um prazer estar com vocês mais uma vez nessa aula. E a aula de hoje, muito interessante, um tema muito pertinente, muito atual, que é a secularização. Amém? Nós vamos começar fazendo a leitura bíblica em classe, que está em Romanos 12, 2 e Gálatas 1, 10. Romanos 12, 2 diz o seguinte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gálatas 1:10 diz o seguinte: Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, esses dois textos, eles servem de base, eles servem de introdução ao tema secularização. Quando a gente pensa em secularização, é uma palavra que tem a raiz em século, correto? Secularização, século. Mas o que seria essa secularização? Nós vivemos hoje tempos de secularização. São tempos sombrios, nos quais o que é espiritual e o que é religioso não fazem mais sentido para o ser humano. É só observar ao seu redor um pouquinho com um olhar mais atento, por exemplo, onde você estuda, seus colegas de sala, seus professores, seus colegas de trabalho, possivelmente, porque pode ser que muitos de vocês já trabalhem. Você pode reparar, cada um deles tem uma visão sobre a religião, sobre Deus, sobre o que é verdade e o que é mentira. E a maioria deles não crê em absolutamente nada. São pessoas incrédulas, endurecidas, justamente por causa da secularização. Se em tempos passados a sociedade aceitava com mais facilidade as orientações das Escrituras, nos dias atuais a situação é bem diferente. Mas, como cristãos, continuamos moldando a nossa vida pelos parâmetros bíblicos e não pelos seculares.
Então, nós hoje somos verdadeiramente o povo da resistência, o povo que tem se mantido firme ante as investidas de Satanás para acabar com tudo aquilo que Deus planejou desde a eternidade, não é mesmo? Hoje nós vivemos um mundo no qual a fé tem se esfriado. Tudo aquilo que não se pode ver ou não se pode tocar com as mãos, ou que é meramente tido como princípio ou como regra ou como doutrina, é jogado para escanteio. E as pessoas, elas simplesmente fizeram com que isso perdesse o valor, perdesse o sentido. E a secularização é a grande responsável por isso ter acontecido em nosso tempo. Isso já é uma coisa que vem de muitos anos, né? É um processo que vem acontecendo, porque as coisas não acontecem do dia para a noite. São processos que vêm acontecendo, são conceitos que vêm sendo moldados e incutido na cabeça das pessoas como tido como correto, né? O que Satanás faz? Ele inverte os valores, né? Ele transforma o que é certo em errado e o errado em certo. E hoje, 2021, nós colhemos frutos amargos por conta da secularização. Mas afinal, o que é a secularização? Alguns anos atrás, há muitos séculos atrás, era preciso ser cristão, por exemplo, para que se pudesse exercer um cargo público. A ciência, a política, a filosofia, a economia e todas as demais esferas das sociedades eram conduzidas pela religião cristã, mais exatamente pelo catolicismo romano. Mas a partir do século XVI, as coisas começaram a tomar rumos diferentes. Cada ciência dessas que eu citei anteriormente, cada área de conhecimento que eram conduzidas pelos parâmetros da religião, começaram a buscar sua própria autonomia e buscar desligar-se da religião, desvincular-se da religião. E aí iniciou-se o processo, então, da secularização. Então, o que seria essa secularização? Vamos entender esse termo aí no tópico 1. Segundo a revista, o secularismo refere-se à separação entre as instituições governamentais e as religiosas. Ou ainda, segundo o dicionário, é o sistema que não assume a influência da religião no destino dos homens. Então, para a gente poder pegar desde o início havia uma influência religiosa nas coisas que eram públicas, correto? Então, a religião, ela comandava o pensamento filosófico, científico, social. Tudo isso era permeado pelo viés do evangelho. Então, o evangelho, de certa forma, era a mola condutora da sociedade, das regras morais, das regras que existiam, né, da moralidade, dos costumes da época. Então, a religião, ela era esse condutor da sociedade, da vida em sociedade. Contudo, o pensamento iluminista, o iluminismo, ele veio para quebrar essa condição, que principalmente era imposta pelo catolicismo romano, correto? Então, o iluminismo, ele vem com a ideia, falsa ideia, de desvincular a religião da ciência, dizendo que eram duas coisas completamente distintas e que elas não podiam se completar. A gente tem visto, né, durante os cultos de quarta-feira, que o pastor Jairo tem brilhantemente explicado que essa é uma mentira, né, porque a ciência e a religião não se contradizem uma outra, na verdade elas caminham em paralelo, elas caminham juntas, né? Mas o iluminismo veio para fazer essa separação, essa ruptura entre uma coisa e outra coisa. Então, outra definição que nós temos de secularismo é que o secularismo vem secular e ismo, né? Regime secular ou laical. Vocês com certeza já ouviram falar. O Estado é laico. O Estado é sem religião. É isso que significa. Espírito ou tendência secular. Tudo que é secular é próprio do século, é próprio do mundo, daquilo que diz respeito a esse mundo, ok? É assim
que a gente entende a nomenclatura secular, ok? 3. Sistema ético que rejeita toda forma de fé e devoção religiosas e aceita como diretrizes apenas os fatos ou influências derivados da vida presente, que é o chamado laicismo. 4. Doutrina segundo a qual é doutrina, prestem atenção, é doutrina, segundo a qual devem ser excluídos da educação pública e de outros assuntos estatais elementos religiosos. Alguns anos atrás, em escolas públicas, eu não sei se ainda perdura, mas pelo menos no ensino médio já não tem mais. No ensino fundamental, eu creio que ainda exista. Existia a disciplina de ensino religioso. Não é mesmo? Vocês lembram disso? Já tiveram contato com essa disciplina? O ensino religioso, em muitas instâncias, ele era voltado para o viés do cristianismo, correto? Alguns professores, alguns ministrantes, eles ampliavam esse viés para todas as religiões, o budismo, o islamismo e outras religiões afro-brasileiras, enfim. Havia esse contato nas escolas. Hoje em dia é algo mais raro porque se pensa que se a escola está ali para dar uma formação intelectual. E se a escola está para dar essa formação intelectual, a religião está completamente à parte da formação intelectual do indivíduo. Então, essa torção de transformar a religião em algo menos nobre, menos digno, menos intelectual, foi um dos frutos amargos que o secularismo trouxe para nós cristãos hoje, para a nossa vida hoje. Continuando aqui a revista, a ciência, a política, a filosofia e todos os demais ramos de conhecimento tomavam suas decisões tendo como base a religião. Se porventura um cientista fizesse uma descoberta que não estivesse de acordo com a interpretação da Igreja Católica, ele não poderia anunciar os resultados da sua pesquisa. Mas se o cientista insistisse naqueles resultados, o que poderia acontecer? Lembra-se de Galileu, que teve suas obras censuradas e foi condenado pela Inquisição? Pois então, o tempo passou e cada campo de conhecimento foi se tornando autônomo e distanciando-se da religião. Foi assim que se iniciou o processo de secularização. E aí nós vemos aí que a Igreja Católica, na ânsia de defender, ou enfim, por outros motivos que não vêm ao caso agora nessa aula, sob o pretexto de defender a fé, cometeu muitos equívocos, né? Como a Inquisição. A Inquisição, o que era basicamente? Era uma pessoa que professava, por exemplo, uma pessoa que professava uma ideia diferente daquilo que eles concordavam ou não, sofria uma retaliação, uma censura, e ela era convocada a fazer parte do Tribunal da Santa Inquisição, que eram os padres, os papas, os bispos da Igreja Católica, que iam lá convencê-la de que ela estava errada, né? E se ela não fosse convencida de que ela estava errada, ela poderia sofrer sanções, inclusive pagando com a própria vida. Então, cientistas, muitos protestantes, né, que eram tidos como bruxos, outras pessoas de outras áreas também sofreram muitas sanções da Inquisição Católica. Então, por causa disso, houve essa ruptura, né? A igreja ela já não podia mais ter o controle total da sociedade. Por isso, a secularização, para delimitar o que era estatal, o que era coisa pública, o que era esfera social e pública e o que era religioso, para que houvesse essa divisão e para que não mais a igreja pudesse permear as relações da sociedade, todas elas, né? Só que ao longo dos anos notou-se que isso foi extremamente prejudicial à sociedade, porque distanciava não apenas o domínio político da igreja, mas também dos padrões éticos e morais bíblicos. E esse foi o grande problema. Veja a sociedade na qual
nós vivemos e convivemos hoje. É uma sociedade totalmente distorcida. Seus valores não são mais os mesmos. O que era uma verdade há 50 anos atrás, hoje em dia é motivo de piada. Vocês podem ver, vocês convivem com isso, não é mesmo? Quando eu iniciei no ensino médio, era tabu falar certos assuntos, por exemplo, sobre homossexualismo, sobre aborto, sobre famílias separadas, né, divórcio e novo casamento. Essas coisas eram tidas como tabu. E quem as fazia, quem as praticava, era severamente julgado pelo restante da sociedade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, quem julga é tido como errado. Quem julga, no sentido da palavra, é dizer a palavra correta, né? Que está errado, denunciar o pecado. Quem diz que está errado é que é o errado. Nós devemos ter tolerância com todos, né? Nós devemos ter aceitação de tudo, porque tudo é certo. Então, junto com a secularização veio a relativização, né? O que é o relativismo? É você dizer que tudo é relativo. Não, você tem a sua opinião e eu tenho a minha. Você tem a sua religião e eu tenho a minha. Você tem o seu modo de viver e eu tenho o meu. O individualismo também surgiu com a secularização, né? O ser humano como individual buscando apenas as coisas para benefício próprio e não em benefício de uma sociedade. E aí vem o hedonismo, que é amar demais a si mesmo, cuidar somente de si, o egoísmo e todos esses valores que nós temos visto, nos quais a sociedade tem se afundado, tem se deteriorado cada vez mais, não é? Então, a gente vê aí que o conhecimento inchou. Como diz a palavra de Deus, o conhecimento incha e o amor edifica. É uma sociedade sem amor, por isso está em ruínas. Não pode ser edificada, porque não tem amor. Então, de certo modo, mesmo com os erros cometidos, mesmo com os equívocos cometidos, a questão da influência religiosa na sociedade ainda mantinha ali as bases da moralidade seguras. Mas com a ruptura desses dois, isso acabou de deixar de acontecer, ok? Então, os valores que passaram a reger a sociedade não eram mais os cristãos, e sim os valores materialismos. Esqueci de citar também o materialismo. O que é o materialismo? Esse apego ao material, às coisas materiais, ao que é dinheiro, ao que é bens, não é? Então, o materialismo ele também vem para derrubar todos esses valores que a gente tem ainda firmes em nós, mas que estão ao redor ao nosso tempo, ao todo tempo, não é mesmo? A gente vê aí jovens que têm vontade de ganharem dinheiro, de serem ricos. Eu sou professora de ensino médio e eu leciono uma disciplina que se chama Estudo Orientado. Alguns de vocês já devem ter tido contato com ela. No estudo orientado, o que nós buscamos fazer? Nós buscamos delimitar, ajudar o estudante a se orientar nos estudos, a melhorar as suas técnicas de estudo, né? E quando você vai conversar com certos jovens, alguns não têm a menor perspectiva de nada e outros só têm a ganância. Eu quero ser rico, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero ser jogador de futebol, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero dinheiro, dinheiro, dinheiro. Por quê? Porque a imagem que a sociedade vende é que só é feliz quem tem dinheiro. É que a felicidade está nas coisas, correto? Então, esse materialismo, ele cegou o entendimento da sociedade. Ele fez com que as pessoas corressem atrás de coisas que não têm absolutamente valor nenhum. Porque depois que se perde essa vida aqui, não é mesmo? As coisas ficam. As coisas ficam para trás. Ninguém consegue ter gaveta dentro do seu caixão. Não tem gaveta em caixão, viu? Então, não corra atrás de coisas. Corra atrás de Cristo. Vá atrás da sua salvação. Da salvação da sua alma e da sua família. Continuando aqui, esses valores materialistas não levam em conta a existência de Deus e muito menos os preceitos da Bíblia. Então,
Hoje, o que era antes a Bíblia, regra de fé e de prática, a Bíblia foi tomando um formato de um livro de histórias. Ah, é um livro muito bonito, tem coisas legais, coisas que se aproveitam, alguns filósofos gostam, mas não é algo que se deva seguir, ok? Então, a partir desse momento, a sociedade entrou nessa espiral de destruição, nessa espiral de deturpação e de deterioração dos valores verdadeiros, morais verdadeiros. Esse processo tornou-se um grande desafio para os cristãos genuínos. Agora precisavam continuar a anunciar o Evangelho e a viver de acordo com os princípios bíblicos, mesmo com a rejeição desses e da sociedade. Você que é juvenil, está se encaminhando para a juventude, você precisa ter bem claro na sua mente o seguinte: se você quer ser um cristão firme, se você vai ser um cristão firme, está determinado a ser cristão de verdade e a professar a sua fé e a viver a sua fé, você vai enfrentar a oposição. Você vai enfrentar a retaliação. A pergunta que eu quero te fazer nessa manhã é: você está pronto para enfrentar essa retaliação? Pelo seu jeito de se portar, pelos seus conceitos, pelos seus valores morais? Você está disposto realmente a ver a sua vida, a que as pessoas vejam na sua vida o brilho de Cristo? Porque eu quero lembrar uma coisa a você: Cristo, quando veio, ele não veio sendo uma pessoa isenta, em cima do muro. Ele veio e proferiu as verdades, doesse a quem doesse. Ele proferiu as verdades do Evangelho, custasse o que custasse. E custou-lhe a própria vida, esse Evangelho. Nós estamos caminhando para o fim. Nós estamos caminhando para o fim dos dias. São os últimos dias. E a perseguição virá. Essa perseguição, ela tem se tornado cada vez mais, por enquanto ela está velada. Ela vem em forma de uma lei que surge, ela vem em forma de uma fala de alguém famoso, ela vem em forma de conceitos, né, que vem se propagando pela sociedade, da questão da direita, da esquerda. Eu acho que eu fiz o movimento errado aqui, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, ela vem se infiltrando na mente das pessoas. Hoje em dia, você falar, por exemplo, contra o feminismo é praticamente assinar a sua carta de burrice. Você diz: não, quem é contra o feminismo, a sociedade diz que é burro, porque o feminismo fez isso, isso, isso e aquilo pelas mulheres, né? Você falar que é contra o aborto é praticamente arrumar uma briga na esquina, em qualquer esquina. Você falar que você é de direita também, que você tem valores familiares também. Então, por enquanto, ainda está pequeno, mas daqui a pouco vai chegar nas esferas políticas, que realmente podem fazer alguma coisa para retaliar. E aí, meu irmão e minha irmã, aí a coisa vai começar a apertar para o lado dos cristãos. E eu quero saber, você está preparado? Faça essa reflexão nesta manhã e peça a Jesus Cristo para iluminar a sua mente. Você está preparado para a perseguição? Está preparado para não negar a Cristo quando ela vier? Porque se você não estiver, eu sugiro que você busque a presença de Deus nessa manhã. Busque dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, firma os seus valores no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti quando a perseguição vier, porque ela virá. Amém? A igreja e a secularização. Ponto 2 aí da nossa lição. Hoje, o significado de secularização ganhou o sentido de ser um modo de viver e comportar-se de acordo com o presente século, ignorando a Deus e seus princípios e colocando o homem acima de todas as coisas. Então, a gente tinha lá o teocentrismo, teu, Deus, e centrismo, centro. Então, o centro era Deus, que ele foi sendo apagado, varrido da história em favor do humanismo. Isso influenciou em tudo, nas artes, na literatura, no comportamento das pessoas, não é mesmo? Como a gente vê hoje.
Infelizmente, em nossos dias, muitas igrejas abraçaram a proposta de secularização, anunciando uma mensagem agradável aos ouvidos seculares, em detrimento dos verdadeiros fundamentos da fé cristã. A igreja que segue essa tendência vive e age não de acordo com os padrões bíblicos, mas com os valores estabelecidos pelo mundo. O desafio para a igreja e o genuíno cristão é viver a verdade de Deus, andando na contramão do mundo secular, ou se aliar e permitir a sua completa secularização. Uma igreja secularizada, meus irmãos e minhas irmãs, ela não pode ter nome de igreja, porque o mundo jaz no maligno. Então, o que vem do mundo, o que o mundo gosta, o que o mundo promete é contramão do evangelho. O evangelho é contra a cultura. O evangelho vai na contramão de tudo aquilo que tem sido proferido. Então, se o mundo vai para esse lado, você, como cristão, precisa estar com seus olhos espirituais abertos para que você vá para o lado contrário. Se você, na sua caminhada, encontra na sua mente, no seu coração, alguma concordância, tem esse conceito do mundo aqui, eu acho que é assim mesmo, é verdade. Eu concordo com isso. Eu acho que não é bem assim, que a Bíblia não está muito certa, que a Bíblia precisa ser atualizada. Cuidado. Se você tem algum tipo de pensamento desse, eu sugiro que você volte às Escrituras, porque as Escrituras são a nossa regra de fé e de prática. As Escrituras são a chave para que você entenda o quão enganoso é o seu coração. Então, se você tem algum conceito mundano que tem povoado a sua mente, que tem te deixado com alguma dúvida a respeito do Evangelho, eu sugiro que você volte às Escrituras, porque se está te perturbando, é porque o seu Evangelho não está correto. O seu Evangelho, ele não está firme. Então, você precisa se firmar no Evangelho, porque o secularismo nada tem a ver com a palavra de Deus, absolutamente nada. Então, não há concordância entre a luz e as trevas. A palavra de Deus é a luz. O mundo só tem trevas. Você veja, nós temos milhares de teorias, de ciências, de modo de vida, de pessoas que tentaram e fizeram e aconteceram e falaram, e o mundo só vai de mal a pior. O mundo não melhora com ideias mundanas. O mundo não pode salvar o mundo. As pessoas não podem salvar o mundo. Um filósofo não pode, com as suas palavras vazias e vãs, salvar o mundo. O único que pode fazer isso do alto do seu poder espiritual é Jesus Cristo. Por quê? Porque ele pagou o preço de sangue. Por mais que haja luta contra a fome, sempre haverá fome no mundo. Por quê? Porque o pecado deturpou o mundo. O pecado trouxe para o mundo a ganância. E as pessoas gananciosas, elas querem sempre mais. Então, elas não pensam no bem-estar do próximo. Tudo isso que você vê, jovem, é mentira, é mentiroso. Fulano de tal fez caridade. Fez caridade para aparecer. A palavra de Deus diz que não saiba a sua mão direita aquilo que a esquerda faz. Então, fulano de tal fez caridade para aparecer. Não foi porque ele é uma pessoa boa, porque ele quer salvar o mundo, não. Fez caridade porque precisa. Hoje em dia, há empresas e há prefeituras e há governos que incentivam a caridade porque rola dinheiro por trás. Então, não se engane, nada que vem desse mundo é bom. Bom apenas o Senhor e a palavra de Deus. E continuando aqui. A principal característica da secularização é a substituição dos valores sagrados pelos profanos. O que antes era considerado sagrado, agora é visto puramente do ponto de vista secular e errôneo. Por isso, percebemos que em muitas igrejas nos nossos dias, as coisas sagradas não têm mais valor, enquanto o profano é enaltecido. Há igrejas que buscam entreter o público. Você não está numa igreja, você está num teatro, numa casa de show, seja lá o que for. Mas não é igreja. Você olha pela forma como as pessoas se portam, pelo que elas pregam. Você vê
Por exemplo, o momento do louvor é o momento mais alto. O comportamento das pessoas que estão no louvor, ele é altivo, ele é diferente. O pregador da noite sempre é uma grande pessoa, uma grande estrela, sempre tudo voltado para o homem. E o homem nada tem de bom para oferecer. A mensagem da cruz, ela continua sendo a mesma. Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Mas o que que o mundo prega? Você é vencedor, você tem cara de leão, você nasceu com a estrela na testa, nasceu para vencer. Correto. Nascemos para vencer o pecado. Nascemos para vencer a injustiça desse mundo. Mas quem nos faz vencer é só um. Por nós mesmos, nós não temos condição de vencer absolutamente nada. Então, por que que é importante que você leia a Bíblia todos os dias? Para que você possa atacar essas inverdades, não é? O secularismo, ele aos poucos, ele vai chegando dentro da casa de Deus, dentro da igreja, vai deturpando os valores da igreja e vai trazendo confusão. Meu povo perece por falta de conhecimento, assim diz o Senhor. Não seja esse povo que perece. Tenha conhecimento, busque luz para sua mente e fogo para o seu coração. Continuando aqui, a igreja está, então, mergulhada na secularização. E isso é algo preocupante. É claro, nós temos que buscar a cura, temos que buscar milagres, temos que buscar a presença do Espírito Santo. Sem essa presença, nós não temos nada de bom nesse mundo. Sem a presença do Espírito Santo, não há sentido, não há razão para a nossa vida. Mas não podemos abandonar a verdade do Evangelho, que é a cruz de Cristo. Ela, sim, é capaz de transformar esse mundo. Mas porque o mundo odeia a Cristo, odeia a cruz, nós estamos vivendo da forma como estamos vivendo, de uma maneira secular, né? Então, cada um de nós, em maior ou menor medida, tem um tanto de secular no nosso coração. Materialismo, gosta de comprar demais, gosta de consumir demais, só está feliz se tem uma roupa nova, um tênis de marca. O seu valor não está nas roupas. Principalmente para as meninas eu falo isso, sabe? As meninas têm sido bombardeadas desde que o mundo é mundo. As meninas são bombardeadas com questão da aparência. Ah, não saio de casa se não fizer uma make que não seja leve. Ah, não saio de casa se não tiver com roupa tal, X, assim, assim, assim. Ai, estou muito gorda. Ai, sou muito feia. As meninas sempre são mais bombardeadas. Não que os meninos não sejam, mas a mulher, a palavra de Deus diz isso, né? Que a mulher e a serpente têm ali essa inimizade, correto? Então, a inimizade entre a mulher e a serpente, ela continua, ela perdura nos dias de hoje. E a mulher tem sido muito mais enganada, não é? Nós vemos aí a questão do feminismo, que tem trazido tanta destruição, tem distorcido a imagem das mulheres, tem feito as mulheres serem envergonhadas, enxovalhadas. Essa é a realidade, não é? Porque perderam a sua essência feminina, perderam a sua essência de doçura, de candura, para se tornarem seres muitas vezes monstruosos, não é verdade? Então, um recado meu para as meninas, para as jovens, para as adolescentes. Cuidem-se, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Deixe o Evangelho lavar a sua alma. Você não precisa de tanta maquiagem. Você não precisa de tanta aparência. Você não precisa de tanta coisa para ser bela. Você é bela em Cristo. Deus te fez bela do jeito que você é. Então, seja o que Cristo criou você para ser. Não estou dizendo que é errado, que é incômodo usar uma maquiagem, claro. Não estou dizendo isso. Não estou sendo radical. O que eu estou sendo é ponderada. Equilibrem-se. Não fiquem atrás de coisas que não levem vocês a nada. Assim com os meninos, correto? Começa a chegar numa idade, começa a querer trabalhar, ter dinheiro, ser independente. Correto, isso é certo, isso é justo. Deus ama quem trabalha e ajuda quem trabalha. Mas não seja isso
a fonte das suas energias. Não seja isso a fonte da sua felicidade. Seja uma pessoa completa em Cristo. Seja completo em Cristo e somente nele. Estudar demais também. Temos que estudar, claro que temos, né? Mas temos que ter cuidado, porque às vezes o estudo ele pode ser a nossa ruína. Ontem mesmo estava conversando com uma irmã e ela me contou da história de um jovem que era um servo de Deus, família toda cristã, e esse jovem foi acometido de uma enfermidade muito séria. E essa enfermidade quase o levou à morte. Ele ficou dias na UTI, foi entubado, não foi o Covid, foi antiga, é uma história antiga. E a igreja orou, Deus concedeu o milagre, Deus concedeu a cura para esse jovem. E assim que esse jovem foi curado, ele desviou-se. Ele desviou-se, deixou de crer no Evangelho, passou a venerar santos, passou a ser eivado de ideias capitalistas e de ideias filosóficas e teóricas e desfez tudo aquilo, toda aquela obra que Deus fez, ele jogou por terra. Ele simplesmente desprezou, entrou em adultério, em fornicação, inclusive tem um filho dessa fornicação e não é casado, enfim. Esse jovem teve a vida dele toda destruída por causa de conceito, por causa de princípio. Então, você que frequenta aí, a sua faculdade, a sua escola, que está pensando, pense bem no curso que você vai escolher, pense bem naquilo que você quer ouvir, de quem você vai ouvir. Porque conceitos, eles nascem no coração e eles tomam o lugar do Evangelho. Eles tomam o lugar de Cristo. Então, é necessário que nós estejamos com a nossa mente lavada e remida no sangue do Cordeiro. Amém? Aí, no ponto 3, nós estamos aí os valores do reino e a secularização. É verdade que a secularização busca estabelecer padrões de vida que valorizam unicamente o material em detrimento do espiritual. Nós, porém, devemos viver os valores do reino de Deus neste mundo. E, de acordo com Jesus, os valores do reino dizem respeito ao homem integral, corpo, alma e espírito. A Bíblia é para o homem todo, em todas as esferas da vida. Por isso, mantemos como fundamento da nossa vida o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A história nos ensina que o ser humano que depositar a sua esperança na ciência, na razão e nos valores seculares ficará profundamente decepcionado. Como eu disse desde o início da aula, né? Esse mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Esse mundo, ele só tem promessas vazias, porque ninguém consegue cumprir. A vida não é apenas matéria. As pessoas que assim a encaram se deparam com um vazio existencial. Para que eu existo? Qual o meu propósito nessa terra? Se é tudo matéria, se tudo vai acabar um dia. Esse pensamento, ele traz uma desesperança. Por isso que nós temos tantos jovens deprimidos, angustiados, tantos jovens tirando, e adultos também, né? Tirando as próprias vidas. Por quê? Porque não tem esperança. Esperança de que há vida após essa vida. De que há uma continuidade da nossa história. De que temos algo mais diferente, mais excelente, uma coroa de glória para receber, não é? Então, essas pessoas vivem as vidas delas como se acabasse, morreu, acabou. É assim que elas falam, né? Acabou, a morte é o fim. Então, não tem mais nada para viver depois daqui. Mas nós não. Mas nós temos essa vida como uma passagem, como apenas uma espera pelo que Deus tem de mais excelente para nos oferecer, correto? Sem Jesus, a vida se resume à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba da vida. 1 João 2,16. Tudo vaidade e correr atrás do vento, porque tudo isso acaba. Você vê aí pessoas riquíssimas que têm de tudo, sofrendo de depressão, de tristeza. Tem um humorista, comediante, eu não vou falar o nome, mas vocês vão saber quem é. Ele já foi cristão,
viveu a vida no Evangelho, viveu um bom tempo no Evangelho, se desviou, se tornou um comediante e a vida dele desde então, a vida pessoal dele, para quem acompanha, tem se tornado um inferno. Porque casou-se com uma mulher, a mulher com menos de 10 meses separou-se dele, com adultério. Daqui a pouco veio outra mulher, ele não se casou com essa, mas teve um filho e o filho faleceu. E ele está em depressão. Por quê? Ele está em depressão. Eu vou falar para vocês a verdade. Ele sabe que ele está errado. Ele tem luz na mente dele, mas ele vendeu a primogenitura dele por causa de dinheiro. E aí o que acontece? A pessoa deprime, a pessoa fica triste, porque tem aquele vazio que só Deus pode preencher. Trocou a primogenitura pelo prato de lentilha. O prato de lentilha desse mundo é o quê? A fama, o dinheiro, muitos parceiros, relacionamentos, popularidade, não é? Então, tudo isso é vazio. Você olha para o olhar desse jovem, é um olhar de uma pessoa que está morta por dentro, completamente morta. Mas por quê? Porque ele mesmo vendeu a pérola de valor. Deixou a pérola de valor e trocou por coisas que não têm valor. Coisas desse mundo, que não podem trazer felicidade e completude. Onde está seu coração nessa manhã, juvenil? O seu coração tem pensado em quê? Tem pensado em coisas desse mundo ou almeja, deseja, sente saudade do céu? Reflita nessa manhã. Se os valores seculares matam, roubam e destroem, os valores do reino estabelecidos por Jesus produzem vida e vida com abundância. Jesus é o sentido maior da nossa vida. A secularização quer tornar aquilo que é sagrado em algo comum. Aos pouquinhos, a fé das pessoas vai sendo minada. Tenha cuidado nessa manhã. Como servos de Deus, não podemos, de maneira nenhuma, aceitar a maneira de pensar desse mundo. Temos que viver de forma santa, buscando agradar a Deus em tudo. Diga não à secularização. Viva de maneira santa. Lembre-se que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E aí, agora, nesse momento, eu quero fazer um resumo dessa aula nessa manhã para você. Então, a secularização, como nós vimos, é tudo que é secular. É o conceito que se refere à distinção entre as organizações do governo e os encarregados para representar o Estado a partir de organizações religiosas. Então, houve essa ruptura, religião e Estado. O Estado agora é laico. Ele não tem mais influência religiosa nenhuma. A aparente, e eu quero falar aqui com vocês direitinho, só buscar a referência aqui, a aparente intenção do secularismo era o quê? A aparente intenção do secularismo era trazer a fé, diferenciar, tirar ela da esfera pública. Mas o princípio que está por trás disso é qual? A fé na esfera pública é uma ameaça, porque a esfera pública é uma esfera de objetividade. Como eu disse, é tudo para agora, é para este mundo, para este momento, para o agora. Não pensam no amanhã. A ideia não é essa. E ninguém quer ser confrontado em seus pecados. Por que que a ciência não tem mais concordância com a palavra de Deus? Porque se tiver, vai ter que reconhecer que Deus existe. Por que que nenhuma descoberta científica, como, por exemplo, procure aí no Google, dá um Google aí e procura sobre erva mitocondrial. Por que que esse estudo não é muito amplamente divulgado? Porque ninguém quer dar o braço a torcer. Ninguém quer dar glória a quem merece glória, né? As pessoas querem estar presas em seus conceitos. Elas sentem que isso é a verdadeira liberdade, não é? Então, a religião, o cristianismo principalmente, porque, vou ser bem sincera com vocês,
religião não é o problema. Não é o problema o islamismo, não é o problema o budismo, não é esse o problema de religião. O problema é a agenda de Satanás. O problema é o cristianismo. Então, eles falam a palavra religião para não dar a ideia de que é um ataque frontal ao cristianismo. Até nisso eles nos enganam. Ah, porque o Estado é laico e a liberdade religiosa, mas, por exemplo, defender uma ideia de um aborto. Sabe o que significa um aborto? Quando você lê na Bíblia lá as passagens que havia sacrifício de crianças a Moloque, você acha que está acontecendo o quê? Eles só mudaram o templo. Só mudaram o templo. Na verdade, o incentivo ao aborto é para ser sacrificado a Moloque. Mas eles nunca vão te falar isso. Eles sempre vão fazer você acreditar que é um ideal, é uma causa a ser defendida, é o meu corpo, as minhas regras e tudo meu. Não, não é isso. É algo satânico, é algo demoníaco, é algo muito mais profundo. Então, a gente precisa estar atento a essas questões, não é? Então, o problema não é a religião, o problema é o cristianismo. O problema é Cristo. Cristo vai sempre ser assim. Ou você o ama, ou você o odeia. Então, o mundo odeia Cristo. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Correto? Então, quem tem a Cristo não tem comunhão, não tem parte com esse mundo em nada. Então, o que eles fizeram? Separamos a religião. A religião agora é uma questão de opinião. Não influencia mais na esfera pública. A religião é algo íntimo, pessoal. Então, eu tenho a minha religião e você tem a sua aí. Então, eu nasci nessa religião, tenho essa tradição e não adianta você vir me falar que é errado, que é diferente, porque eu creio assim e vou continuar crendo assim, ok? Então, a religião, ela não é o problema. O problema é o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo é a única religião que confronta pecado. É a única religião que não deixa que o homem permaneça do jeito que ele está, na pecaminosidade, nos seus comportamentos errados, correto? E o homem quer continuar na sua zona de conforto, quer ficar quietinho ali no pecado, na lama do pecado. Não quer que ninguém fale, você tem que sair daí. Não, eu não tenho que sair daqui. Eu quero ficar aqui. Correto? É gostoso, é legal. Tá todo mundo aqui, para que eu tenho que sair daqui? Não é isso? Então, o secularismo tem essa falsa pretensão de religiosidade neutra. Não, é um ataque frontal ao cristianismo. A agenda de Satanás, ela considera que a religião não deve interferir nos princípios que regem a esfera pública. Por quê? Porque fica mais fácil de Satanás controlar um povo que não tem princípio. É óbvio, correto? Então, um povo que não tem princípio moral, que não tem valor moral, cuja família está destruída, cujos valores morais estão destruídos, é mais fácil de dominar. Satanás é muito esperto, é muito sagaz, é muito inteligente, correto? E aí, o que acontece? Nós que somos religiosos, nós somos vistos como pessoas arrogantes. Você é muito arrogante, você não aceita ninguém, você não ama ninguém, Deus é amor. Olha, eu já ouvi tantas vezes isso, né? Jesus Cristo vivia com pecadores. Jesus Cristo, ele convivia com prostituta, né? Jesus Cristo bebia vinho de vez em quando. Jesus Cristo isso, Jesus Cristo aquilo. Mas vocês, nas igrejas, não suportam ninguém. Mas leram só uma partezinha da Bíblia, né? Quando Jesus se encontrava com o pecador, no nível que ele se encontrava, qual era a palavra de Jesus? Vá e não peques mais. Jesus não aceitava as pessoas da forma como elas eram. Ele transformava as pessoas de dentro para fora. Então, as pessoas, elas precisam parar. Na verdade, elas não vão parar, né? Na verdade, nós é que nos devemos nos posicionar e falar, olha, você está errado nisso. Jesus não é assim. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. E ele vai contra o pecado. E eu também vou, porque eu sou de Cristo. Eu posso olhar para você e não te condenar. Quem te condena é a palavra do Senhor.
E se você não mudar de vida, você vai ser condenado. Então, nós temos que ter coragem, temos que ter peito aberto para defender a nossa fé desse tipo de ataque, não é? Então, nós somos vistos como arrogantes, como fanáticos e até mesmo como uma ameaça. Então, quando eles começarem a perceber, quando você começar, na verdade, a perceber que a coisa apertou, é porque você está sendo visto como uma ameaça. Ameaça que? Ao bem-estar, à tranquilidade. Então, daqui a pouco, falta muito pouco para isso acontecer aqui no nosso país. Isso já acontece no mundo inteiro. Falta muito pouco para começarem a denunciar igrejas, para começarem a perseguir, retalhar, tirar de rede social os pastores, as igrejas, os pregadores da palavra. Vai começar. É só uma questão de tempo. É uma agenda que vai ser cumprida. E glória a Deus que essa agenda será cumprida, porque nós saberemos pelo tempo que o fim está próximo. E eu quero deixar para vocês nesse final, que sintetiza tudo o que tem acontecido. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3, 1 a 7. Aprendem sempre, olha só que coisa interessante, aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o nosso Jesus, a quem nós servimos. Amém? E assim nós encerramos mais essa lição. Quero agradecer pela oportunidade que me foi franqueada. Quero agradecer pela paciência de vocês, de me ouvirem até agora. Foi uma lição muito enriquecedora para mim. E espero que tenha sido para vocês também. Nesse momento, eu queria franquear a oportunidade de vocês ofertarem na casa do Senhor. Se você optar por trazer sua oferta no culto à noite, amém. Mas se você não puder estar conosco no culto à noite, ou se é visitante e sentiu no seu coração de ofertar para continuar mantendo essa obra, os canais de oferta estão aqui embaixo do seu vídeo. Nós temos o Pix, temos PicPay, temos transferência bancária, escolha um e fique à vontade. Abençoe a obra do Senhor, porque melhor coisa é dar do que receber. Amém? Então, você pode aí fazer a sua oferta, seja generoso, tenha um coração aberto e ajude a manter essa obra que Deus tem feito coisas grandes e ocultas que Ele vai nos mostrar naquele dia, quando Ele vier. Amém? Esteja conosco nas próximas lições, estamos nos encaminhando para o fim do trimestre, né? Esteja conosco, se inscreva se você ainda não é inscrito no canal. E esteja conosco também como aluno da IBD, aluno nota 10, hein? Não esquece de enviar seu relatório para o grupo da igreja. Vamos orar? Deus amado, Pai querido, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Na nossa vida, na nossa casa, que nós saibamos fazer a diferença nesse mundo, que o secularismo não contamine os corações, que nós nessa manhã sejamos constrangidos a defender a tua palavra, porque importa que o Senhor encontre fé na terra quando o Senhor voltar. Assim eu oro e agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos. Até a próxima.